Bom, vamos agora começar a nossa segunda temporada dentro da disciplina, tá? Nós temos alguns episódios dentro dela e essa temporada ela vai tratar de aspectos econômicos da ovinocultura e da caprinocultura, ok? E o primeiro episódio, ele é referente a rebanho efetivo, número de animais. Quantos ovinos existem no mundo? Quantos caprinos? E no Brasil, como é a distribuição e a relação do efetivo dessas espécies com o efetivo de outras espécies, de outras principais espécies, né? Vamos lá, então. O efetivo, considerando ovinos, comparando a outros animais, nós temos aí no mundo, né, entre os animais domésticos, principalmente aves. Né? Quando você compara com aves, os outros não chegam aos pés. É uma comparação difícil de ser feita, até mesmo pelo porte dos animais. Então é muito complicado fazer essa comparação dessa forma, né? Se a gente olhar aqui, ó, a faixa dos ovinos com os caprinos quase que fica semelhante a bovino, por exemplo, né? Então aos suínos. Então é complicado você fazer incluindo aí as aves. Se eu fizer essa comparação de forma a excluir as, as aves dessa comparação, aí sim eu começo a enxergar bem essa variação dos ovinos e dos caprinos entre as outras espécies domésticas, com exceção das aves. Esses dados são dados de 2018, tá? Coletados agora no site da FAO, né? Então nós temos aí uma população mundial de bovinos maior que a de ovinos, que é maior que a de caprinos e que é maior que a de suínos. Mas peraí, professora, suínos não deveria ser maior, né? Que se cria tantos suínos. Não é tanto em termos de efetivo, mas o suíno ele produz muito mais quando se trata de produção de carne, porque o rendimento de carcaça dos suínos é bem maior, né? Então você acaba tendo uma produtividade maior com os suínos. Claro, aqui eu não coloquei como no sentido de produção de carne, mas os cavalos eles entram aí como um dos principais animais domésticos, então também está aí como um comparativo, ok? Vamos lá. E com relação ao percentual, né? No Brasil, no mundo, a gente já viu como é essa variação. A aves é bem maior. No Brasil também a aves é maior, mas como nós falamos, nós temos que retirar essas aves dessa comparação. E aí, no momento que a gente retira essas aves, está aqui 84% em termos de número de cabeças, né? Aí nós passamos a ter aí os bovinos no Brasil, assim como é no mundo, sendo o principal rebanho em termos de efetivo, de número de cabeças, né? Seguido aí dos suínos, ao contrário do que é no mundo, que vem ovinos, caprinos e depois suínos. Aqui no Brasil nós temos 14%, tá? É o segundo maior rebanho que nós temos no Brasil. Aí sim, seguidos dos ovinos, 6%, caprinos, 4%, horses ou cavalos, 2%, búfalos, 1% e mulas, também entrando aí dentro dos equídeos, 0, alguma coisa, tá? Se eu colocar aves, aí esse percentual cai bastante para todas as espécies, certo? Bom, aqui nós temos o rebanho efetivo de diferentes espécies no Brasil, sem as aves, com o número de animais de cada uma das espécies. Nós já falamos, né? Então, nós vamos ter aí 213 bilhões de cabeças em 2018 de bovinos, 41 milhões de cabeças de suínos, 18 milhões de cabeças, quase 19 de ovinos. Nós vamos ver que esses dados são bem discrepantes dos dados do IBGE, aqueles dados que nós coletamos na FAO, são informações oficiais que diversos órgãos repassam à FAO e eles registram.
enquanto que o IBGE é baseado num censo que é coletado de 10 em 10 anos, então há uma variação muito grande aí dos dados que a FAO recebe para os dados que o IBGE divulga aqui no Brasil, tá? Principalmente com relação aos ovinos, há uma variação bem grande. Com relação aos caprinos, nós estamos aí em torno de 10, quase 11 milhões de cabeça, né? Cavalos 5 milhões, quase 6, búfalos 1,3 milhões de cabeça e mulas 1,2 milhões de cabeças, isso no Brasil, tá? Bom, vamos lá, e se pegar só o que nos interessa, os pequenos ruminantes, nós vamos ter aí muito mais ovinos no Brasil, como a gente já viu, comparado aos caprinos, nós estamos aí numa diferença, segundo os dados da FAO, de quase 8 milhões, né, de cabeças. Mas, pelo menos que a gente pega os dados do IBGE, essa diferença entre as duas espécies diminui bastante. E a gente tem que registrar que nos últimos anos há uma taxa de crescimento do efetivo de caprinos no Brasil bem maior do que a taxa de crescimento que ocorre para ovinos, né? Bom, aqui eu tenho alguns dados que são apresentados pela Embrapa, baseados nos dados do IBGE que eu venho comentando com vocês, que é uma discrepância. Olha só, nos dados do IBGE nós temos em 2017, aqueles dados que eu mostrei anteriormente são de 2018, coletados pela FAO. Esses dados aqui são do IBGE, censo de 2017, apresentados pela Embrapa, onde nós temos aí 8 milhões de cabeça, lembra que era 10,6, né? De caprinos e 13,7 milhões de cabeça para ovinos, lá era 18 e alguma coisa, né? Então, há uma discrepância nesses dados, isso aqui são dados de censo, enquanto que os dados anualmente que são alimentados lá na FAO vêm de diversos órgãos que registram, por exemplo, abates, venda, comercialização, importação, exportação, dessas duas espécies, né, o que são fontes bem diferentes do que um censo. Mas vamos lá, baseado no censo que nós temos do IBGE, que a Embrapa apresentou, nós tivemos aí, ao longo de 11 anos, um aumento na população de caprinos, lembra que eu falei? Há um crescimento no interesse em trabalhar com essa atividade e, é claro, há um aumento maior do rebanho efetivo. E no caso dos ovinos, não é que haja desinteresse, né? Essa, vamos dizer, uma estabilização, mas uma pequena queda nos dados oficiais do IBGE, muito mais pela redução do rebanho efetivo aqui do Rio Grande do Sul, tá? 20,99% de redução, aqui também no Mato Grosso, mas o que se registra, o que se observa é um aumento de produtividade por cabeça, associada a uma redução do rebanho que até a década, meados da década de 90, né, eles eram destinados à produção de lã. Né? A lã já não tem tanto interesse mais aqui no Brasil e há um movimento muito forte para a produção de carne, onde os animais são abatidos em torno de 4 a 5 meses, muitas das vezes eles não entram naqueles dados ou já foram abatidos, tá? E acaba que, em relação àquele animal que permanece sendo tosqueado anualmente ao longo de 6, 7, 8 anos, nós temos um efetivo bem menor para essa finalidade de produção de carne. E é essa inversão que a gente vê nas últimas décadas com relação à ovinocultura, claro, resultando numa redução do rebanho efetivo. Ok? E isso acaba sendo uma tendência em todo o Brasil, com exceção da região norte. Né? A região norte, ela tem uma diferença até pela caracterização da região, cultura, tá? A cultura, os nordestinos têm uma cultura muito mais forte do que outras áreas do Brasil no consumo da carne, do leite, vindo dos pequenos ruminantes, e nós vemos aí um crescimento para as duas espécies nesse período de 11 anos, né? E outra, lá na região nordeste, são criados animais muito bem adaptados, originários da própria região nordeste, e por mais que você tenha condições adversas na caatinga, períodos longos de seca, esses animais, pelas suas adaptações,
se serve muito mais facilmente à pecuária dessa região do que outras espécies, como os grandes ruminantes ou não ruminantes, que têm uma exigência um pouco maior, tá? Então, tá aí a explicação para isso que ocorre na região Nordeste. Já aqui nós temos o efetivo do rebanho, também dados trabalhados pela Embrapa, baseado nos dados do IBGE, né, onde nós conseguimos enxergar o rebanho efetivo de caprinos aumentando, tá, no Brasil, aquela estabilização ou uma pequena queda no rebanho efetivo de ovinos, como já falamos, e aí uma observação interessante é que houve uma redução no número de cabras ordenhadas. Mas como é que eu tenho um aumento no rebanho efetivo e uma redução no número de cabras ordenhadas? Nesse sentido, esse crescimento que é principalmente devido ao aumento que houve na região nordeste do Brasil, é muito mais pelo interesse do nordestino em iniciar a atividade, assim como no Rio Grande do Sul fez com os ovinos, o interesse pela produção de carne ovina. Na região nordeste há, nos últimos anos, um grande interesse em aumentar o rebanho para a produção de carne caprina. Consequentemente, apesar do aumento do efetivo, uma redução do número de cabras ordenhadas, assim como no Rio Grande do Sul, uma redução no número de ovinos destinados à produção de lã, ovinos tosquiados, tá? Aqui são outros dados, eu vou passar mais rapidamente, se vocês tiverem interesse de ver aí, por tamanho de áreas, né? Os pequenos ruminantes se concentram principalmente em propriedades que têm menos que 5 hectares ou entre 5 e 50 hectares, tanto nos caprinos como nos ovinos, mas nós vamos perceber algumas áreas maiores aqui em relação aos caprinos para os ovinos, ainda representado por grandes rebanhos que precisam de propriedades maiores no Rio Grande do Sul com a finalidade de exploração da lã, tá? Lã em manejo extensivo, o animal fica por um longo período de tempo em pastagens, né, ao longo de alguns anos, e é necessário grandes áreas para essa finalidade, ok? Apesar de que está reduzindo essa atividade, tá? Bom, aqui nós temos também outros dados apresentados pela Embrapa, também baseados no censo de 2017, e que mostra em hectares, tá, as atividades com relação, desculpa, não coloquei, mas com relação à ovinocultura no Brasil, né? Então, o que se percebe é que a região Nordeste, ela vem aumentando o efetivo, mas vem reduzindo as áreas de cada estabelecimento, a área média de cada estabelecimento na exploração dos pequenos ruminantes, enquanto que as outras regiões, né, a região norte, a região sudeste teve uma pequena queda até 2016, começa a subir novamente, a região centro-oeste também vem subindo e uma certa estabilidade na região sul, que são áreas, tá, que vêm sendo exploradas pelos pequenos ruminantes, principalmente a ovinocultura. Isso nos traduz que existe um movimento para aumento da atividade e aumento das áreas que trabalham com essa atividade, né? Ou seja, há uma sinalização, com exceção da região Nordeste, tá? Mas a região Nordeste tem essa característica, um aprimoramento da atividade para que a produtividade aumente em áreas menores, tá? Enquanto nas outras regiões cada vez mais vem aumentando as áreas de trabalho dessas atividades, tá? Aqui já o rebanho ovino, tá? Nós vamos notar aqui que na região sul, a partir da década de 90, uma queda acentuada. Essa queda acentuada no efetivo de ovinos na região sul, ela se dá principalmente pela queda no preço da lã, o desinteresse nessa atividade e vários criadores mandando esses animais para o abate. Não tem como, nós temos que abater. O preço da lã está lá embaixo, né? Então o rebanho acabou sendo abatido porque não compensava manter os animais no pasto, né?
enquanto que na região Nordeste, isso a gente presencia até os dias atuais, um crescimento. E as outras regiões, elas ficam aí oscilando numa quantidade bem menor. A região Centro-Oeste e a região Sudeste teve um aumento até o início dos anos 2000 e depois aí uma pequena redução, tá? Mas já com uma sinalização para subir novamente, como ocorre na região Norte, tá? Bom, vamos falar de efetivo, né? Falando de efetivo, para poder finalizar essa parte desse episódio, se a gente pensar na distribuição de caprinos pelo mundo, as principais regiões que nós vamos encontrar caprinos é na África, na Ásia, que é a origem desses animais, tá? Mas o Brasil também é uma referência no efetivo de caprinos, assim como alguns países da América Central também como referência uh, no efetivo, né, no número de cabeças de caprinos, tá? E aí, se a gente quiser visualizar de uma forma melhor, tá? Isso aqui atrapalha um pouquinho, eu vou ficar sempre mexendo. Nós vamos ter aí no mundo, dados de 2018, os principais países produtores até chegar no Brasil, que está na 21ª posição com relação aos caprinos, com 10 milhões,6, tá? Sendo que o efetivo mundial está aí, nós temos 1.045.915.769 cabeças em 2018, tá? Sendo que a China é o principal em termos de efetivo, seguido pela Índia, tá? E alguns países aí da Ásia e da África como referências na produção de caprinos, tá? Então vocês veem que não tem nenhum país aí da Europa, América do Norte, né? São países que têm esses animais, principalmente aqueles mais adaptados, tá? Como a principal atividade, muitas das vezes, para a agricultura familiar, né? Mas a caprinocultura nos últimos anos vem começando a ter um investimento muito alto em tecnologias e isso vem mudando. Em breve a gente vai ter uma mudança desses gráficos aí, tá? Ainda com relação aos caprinos, se a gente pensar como que foi a variação do efetivo mundial ao longo dos últimos 50 anos no mundo, nós temos aí, saindo de 1968 com 377 mil milhões de cabeças, nós tivemos um aumento de 177% no efetivo mundial nos últimos 50 anos, né? Isso no mundo, mas e no Brasil? No Brasil essa variação ela foi oscilando, né? Em 1988 ninguém consegue explicar esse dado de 11 milhões de cabeças, hoje nós estamos com 10,6. Alguns falam que foi dados que foram controlados de uma forma mais rigorosa, por isso mais registros, né? Outros comentam que houve um movimento na época aí que algumas missões vieram no Brasil em busca de carne caprina e se abateu muito animal, se fez muita atividade de multiplicação, reprodução, né? E depois isso não foi à frente, acabou caindo novamente, né? Ou seja, não houve uma orientação para que a cadeia produtiva se organizasse, mas muitas especulações, não dá para saber qual foi o real motivo ou os fatores, às vezes são associações de fatores que fizeram esse aumento em 1988. Tá? O fato é que, com os dados que nós temos hoje, nós estamos em 10,6. Tá? Em termos de percentual por região, tá? Caprinos, nós vamos ter principalmente a região Nordeste com 92,8% do rebanho efetivo brasileiro, né? E as outras regiões num percentual muito, muito pequeno, tá aí 2,3% na região Norte, 1,8% na região Sul, 1,7% na região Sudeste e 1,3% na região Centro-Oeste, tá? E se a gente for ver por região, tá aí, região Norte, tá? O principal estado que tem um efetivo mais representativo lá é o Pará, tá? Seguido do Tocantins, Rondônia, tá? Amazonas, Roraima, Acre e Amapá. Tá? Esse aqui são o número de cabeças caprinas na região norte. Se nós formos para a região nordeste, que é a principal região
em termos de número de cabeças, o principal estado ali que representa essa região é o estado da Bahia, com 2.390.000 cabeças, né? O que menos possui aí é o estado do Sergipe, com 19.048 cabeças caprinas, né? O Piauí e o Ceará também são, junto com Pernambuco, são estados bem representativos da espécie caprina. O Piauí até tem, acho que mais caprinos do que, não sei se é o Piauí, se é o Maranhão, mais caprinos do que ovinos, né? Aqui nós temos na região centro-oeste, sendo que o principal estado é o Mato Grosso, com 45.000 cabeças, seguido de Goiás, tá? Mato Grosso do Sul, claro, Distrito Federal. E vamos para a nossa região sudeste, tá? Com relação aos caprinos, ela não é tradicional na produção, na caprinocultura, com exceção de alguns locais pontuais, né? Nós temos aí o principal estado é Minas Gerais, com 69.000 cabeças, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Apesar de que na região das serras aqui no Rio de Janeiro, ela é bem representativa em termos de produtividade por cabeça na caprinocultura leiteira, tá? Aqui já a região, me perdões, tá? Região sul, depois eu vou corrigir isso para vocês, tá? Na região sul, deixa eu pegar aqui e já corrigir para que a gravação fique correta, tá? Na região sul, provavelmente lá nos ovinos vai estar errado também, porque eu só cortei e modifiquei os dados, tá? Então nós vamos ter aqui na região sul, em termos de caprino, Rio Grande do Sul com 58.000, depois desculpa, Paraná com 70.000, Rio Grande do Sul com 58 e Santa Catarina com 23.000 cabeças. Vamos para ovinos então, efetivo de ovinos. O que nós temos em termos de distribuição no mundo? Essas são as principais regiões que têm os maiores efetivos, né? África e Ásia são sempre referências nos pequenos ruminantes. Só que aqui nós temos a Rússia entrando bastante forte na ovinocultura, o que não ocorria para a caprinocultura. E o destaque aqui para a Oceania, que é referência mundial na atividade. Tá? E aqui nós temos também países da América do Sul, não somente o Brasil, como no caso da caprinocultura, mas aí nós temos o Peru, a Argentina, o Uruguai, o próprio Chile já entrando com uma representação alta. Não com efetivo muito alto, mas com uma referência na produção de ovinos. Tá? Pegando os principais produtores, os principais rebanhos mundiais, né, em 2018, a China e a Índia, elas são referências para quase tudo no mundo, tá? Só que aqui a Austrália entra. Por que a Austrália entra? É referência, ela é a maior produtora de lã ovina do mundo e a segunda maior produtora de carne de cordeiro, de carne total, carne de cordeiro com carne de animal adulto, também é a maior produtora em termos de produtividade, a Austrália. Tá? E, claro, se é uma das principais atividades desse país, o rebanho efetivo é bem representativo, aí está em segundo, tá? Nós temos aí 1,2 bilhões de cabeças, tá? E o Brasil fica na posição aí 19ª em termos de efetivo mundial de ovinos, né? Pegamos só a variação aqui ao longo de 50 anos dos ovinos no mundo, nós vamos ter uma oscilação aí. Essa oscilação, nós vemos aqui um crescimento, na década de 90 uma queda. Por quê? Crise da lã, foi aquilo que eu falei, o preço caiu, não compensa manter os animais vivos, manda todo mundo para baixo. Claro, uma redução drástica num curto período de tempo e depois uma recuperação. Só que essa recuperação aqui, muito claro, ela já vem, perdão, buscando alternativas da atividade, não somente produzindo lã, mas tendo a carne e o leite como também objetivos principais. Até então, a lã era o principal produto da ovinocultura. Tá? E isso aconteceu também no Brasil, a gente percebe que
vinha num aumento do rebanho efetivo, chegou a 20 milhões de cabeças, e depois, na década de 90, com a crise da lã, uma queda brusca, porque não compensa manter os animais, foi para 14 milhões de cabeça, e 16, 18 de novo. Esses são dados da FAO, os dados do IBGE são um pouco discrepantes desses dados da FAO, tá? Aqui nós temos o efetivo no Brasil de ovinos, e a principal região é a região Nordeste também, só que lá nos caprinos era mais de 90% do efetivo brasileiro de caprinos lá no Nordeste. Aqui nós temos o Rio Grande do Sul entrando com uma grande parcela. A gente fala Rio Grande do Sul, mas ele representa o principal efetivo da região Sul, tá? Reduzindo um pouco aqui quando a gente compara com os caprinos na região Nordeste, ficando aí com a maior parcela, claro, 65%. Na sequência, nós temos aí a região Centro-Oeste, que vem crescendo bastante na cola dos gaúchos, né? Muitas das pessoas que estão ali na região Centro-Oeste trabalhando com pecuária são gaúchos e que levaram essa tradição para a região Centro-Oeste, e é uma região que vem numa taxa talvez de crescimento maior no Brasil, junto com a região Nordeste, pelo interesse em trabalhar com a produção de carne ovina, né, além da produção da pecuária bovina de corte, tá? Depois nós temos a região Sudeste, depois a região Norte do Brasil. E falando em região Norte, se a gente pegar os efetivos de ovinos, de novo, Pará vem como principal efetivo dessa região, seguido de Rondônia, Tocantins, Amazonas, Acre é bem representativo, Roraima e Amapá já bem pequeno, tá? Região Nordeste, de novo a Bahia, vem com um rebanho enorme, né? 2,8 ou 2 milhões, quase 3 milhões de cabeças, seguido aí do Ceará, tá? Piauí, Pernambuco. Assim como é para caprinos, tá? Mas lembra lá que eu falei, em alguns estados aqui, nós vamos ter Maranhão e Piauí, por exemplo, eles são mais tradicionais na caprinocultura, e o efetivo é um pouco menor quando comparado aos ovinos, certo? Bom, região Centro-Oeste, aí nós temos, é uma região que vem se destacando cada vez mais, mas o rebanho efetivo ainda é pequeno, uma taxa de crescimento acelerado, tá? E o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vem aí disputando os primeiros lugares dessa região, 231 para 232, uma diferença muito pequena entre os dois estados aqui, seguido de Goiás e, claro, o Distrito Federal um pouco menor, tá? Região Sudeste aí, vamos lá, São Paulo vem com efetivo bem maior que Minas Gerais. Minas Gerais teve uma época em 2005, 2006, que tinha um efetivo muito forte, mas a cadeia produtiva de ovinos aqui no estado era muito desestruturada, muito desorganizada, e muita gente acabou vendendo os rebanhos porque não tinha muito sucesso, o animal morria, muita doença, falta de controle de dados zootécnicos. Então houve uma redução drástica no rebanho efetivo e que vem recuperando nos últimos anos. Mas os paulistas aí se organizaram um pouco melhor, né? E hoje nós temos como principal estado na região sudeste com um efetivo de 235 mil cabeças contra 140 mil cabeças no estado de Minas Gerais, né? Depois seguido do Espírito Santo, que vem crescendo bastante, 29 mil, né? E depois Rio de Janeiro, 24 mil. O Espírito Santo, principalmente nessa região aqui das serras do Espírito Santo, a ovinocultura vem se desenvolvendo bastante e com o objetivo de produção de carne. Aqui em Minas, principalmente no norte de Minas, produção de carne. Essa região que nós estamos, sul de Minas, vem diversificando também para a produção de leite junto com o pessoal da Zona da Mata, e São Paulo já mais se especializando principalmente na produção de carne ovina, tá? E aqui, como eu falei para vocês, né, região sul, desculpa, vamos corrigir isso aqui, não é sudeste, é sul, né? Aqui, pronto. A região sul, nós temos aí o rebanho gaúcho, é a principal referência, com 2 milhões, 6, quase 3 milhões de cabeça, seguido do Paraná
e de Santa Catarina, são rebanhos bem menores, né? Por isso que a gente fala que a referência no sul é o Rio Grande do Sul. Mas o Paraná tem uma característica peculiar, né, aqui no interior do Paraná, de ter vários criatórios que são destinados à produção de matrizes e reprodutores de qualidade, né, para comercialização para diversos estados do Brasil. Não tem uma produtividade muito alta, mas se especializaram em aprimorar a seleção de reprodutores para comercialização, certo? Bom, temos de efetivo para vocês terem uma ideia, né? Esses dados do IBGE, como eu falei, são bem discrepantes dos dados lá da FAO. Então, aí a gente tem vários os motivos, mas principalmente a forma de coleta dos dados faz com que esses dados sejam discrepantes, tá? E a gente usa os dois como as principais referências que nós temos, porque não adianta só usar o IBGE e não ter a minha referência em relação ao mundo, né? Então, quando eu quero comparar com outros países, os dados lá da FAO são melhores, e quando eu quero entender o que está acontecendo aqui, já que tem os dados por região, por estado, tanto da ovinocultura como da capinocultura, eu já uso como referência os dados do IBGE, ok? Então, nós finalizamos esse episódio, tá? E o próximo episódio a gente passa a falar agora não, no próximo vídeo, tá? Sobre o mercado da carne ovina e caprina no Brasil e no mundo, ok? Obrigada, pessoal!